Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu estou feliz, porque eu tenho a grata honra e a satisfação de conversar com um velho amigo, não tão velho, porque ele é bem mais novo que eu, mas o secretário de Gestão de Finanças da Prefeitura de Santo André, Edson Salvo Melo. Edson, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Imagina, Joaquim, eu que agradeço, cumprimentar você, todos os telespectadores. A gente também está muito feliz aqui de poder te reencontrar, mesmo que virtualmente, né, ainda, mas muito feliz aí de poder te reencontrar, viu? Legal. Secretário, eu pedi essa entrevista porque, enquanto jornalista e cidadão preocupado com a cidade, né, eu fico imaginando que, com essa pandemia toda, já 1 ano e 2 meses, aí, a gente começou lá em março de 2020, que as finanças, que são o objeto do teu trabalho na prefeitura, devam ter sido muito afetadas, né? Eu queria saber a diferença, por exemplo, como é que foi 2020 em relação a 2019, o que se projeta para esse 2021, que a gente já está praticamente na metade do ano, e acho que vocês já estão trabalhando até na elaboração da peça orçamentária para 2022, porque até outubro, se eu não me engano, a Câmara tem que votar essa coisa toda. Dá para dar um panorama para o cidadão de Santo André, principalmente, como é que estão as finanças da cidade? Essa fotografia que você fez é isso mesmo, né? A pandemia ela impactou severamente aí a economia da cidade, né? 2019, Santo André vinha num caminhar aí bem acelerado, a economia estava bem acelerada, tanto o ramo de varejo quanto o ramo de serviço, né, que hoje são as duas principais receitas da cidade, o ICMS e o ISS, eles vinham muito aquecidos, e aí com a pandemia a gente sentiu logo nas primeiras paradas aí, quando teve os primeiros fechamentos, a gente sentiu um impacto muito grande. Pro rata aí, né, no período, a queda de arrecadação chegou a bater 28% no mensal que a gente previa, né? No decorrer do ano, quando a primeira onda foi amenizando, como a economia de Santo André vinha aquecida, a gente conseguiu ter uma recuperação rápida também. Então, essa recuperação, mais a ajuda federal que teve em 2020 para todos os municípios aí, tanto para a questão do Covid especificamente, mas também para a questão da recuperação da perda de receita, o cenário de Santo André praticamente se equalizou em 2020. Né? Mas no decorrer do ano a gente foi encontrando mecanismos para poder sobreviver. Né? Agora, 2021, não existe nada no horizonte aí que o governo federal vai fazer qualquer tipo de ajuda. Então, a gente acredita que os municípios vão ter que arcar aí e vão ter que descobrir mecanismos aí, formas para suprir as possíveis quedas de arrecadação, que vão ter. Né? Elas já começaram, a gente já começou a sentir um pouco agora nesse primeiro quadrimestre. A gente está mais preparado para os efeitos da pandemia em 2021 do que em 2020, mas, por outro lado, a gente vai ter menos entrada de recurso federal. Então, o que a gente imagina aí foram algumas situações, porque até a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Os prefeitos, eles sofrem tanto quanto qualquer empreendedor, qualquer cidadão comum, com essa paralisação do comércio, paralisação das atividades, porque a receita da cidade, ela também diminui, ela também para, na mesma medida que o comércio fecha, a gente também deixa de receber, né? Ou voluntariamente ou involuntariamente essa diminuição da entrada acontece, né? E aí os compromissos que a prefeitura tem, tanto salariais, prestador de serviço, os investimentos de infraestrutura, o próprio custeio da máquina pública, não só no que diz respeito aos custeios ordinários, mas os financiamentos, as dívidas, tal, todos eles ficam impactados quando a receita diminui, né? Então, com certeza absoluta, nenhum prefeito, nenhum governante quer a paralisação da economia, quer a paralisação das atividades, mas é um efeito da pandemia que a gente tem que assimilar e encontrar forma, né? O ano passado a gente fez uma medida para tentar auxiliar aí o contribuinte, que foi postergar os pagamentos do IPTU e do ISS fixo, porque o ISS variável, à medida que a atividade diminui, a contribuição também diminui.
Mas o fixo não, né? Como ele é linear, a gente postergou até o último dia do ano. Esse ano a gente reeditou a medida, com a única diferença é que a gente postergou até o final de novembro, porque a gente teve dificuldades na contabilização disso, né? Ainda mais que o ano passado era ano eleitoral e tudo mais, então a gente postergou até dia 30 de novembro todos esses vencimentos do IPTU, comercial e misto, e também do ISS fixo. Então, sem juros, sem multa, nada. Então a gente já sabe que a gente vai ter pode falar, pode terminar, que eu acabei de interromper. vai ter um delay. No mínimo, se não tiver uma inadimplência, nós vamos ter um delay no recebimento desses tributos, né? Fora a queda normal aí do variável que a gente já está sentindo. Essa foi uma medida, mas é uma medida que visa auxiliar o contribuinte também, que já está sendo penalizado em virtude da situação. E aí, paralelo a isso, ano passado a gente não pôde fazer, por ser último ano de mandato, ser ano eleitoral. Esse ano a gente pôde, a gente colocou na Câmara, ela já foi votada em primeira e segunda votação, que é o projeto do Renegocia. Então, quem deixou de pagar o ano passado e esse ano, quem tem débitos, vai poder fazer o parcelamento da dívida conforme aí a quantidade de vezes que optar, sem juros nenhum, retirando todos os juros, 100% dos juros e das multas. Então, isso é muito significativo. Tem dívidas aí que chegam a cair porque tem dívidas mais antigas do que a pandemia, né? Então, tem dívidas que chegam a cair aí para 1/3 do valor, até menos às vezes, só com essa medida. Quer dizer, uma grande então, com isso aí, a gente colocar as contas em dia, né? Exato. Tanto para o contribuinte quanto para a cidade. Porque a gente acredita que com essa medida no mercado que a gente precisa cobrar de alguma forma. Né? Claro, claro. Bom, então, dois aspectos. Dá para falar em termos de números absolutos, por exemplo, quanto era o orçamento previsto para 2020 e quanto ele fechou? E qual a previsão para 2021, para a gente ter uma ideia geral? Nós mantivemos um orçamento bem parecido de 2020 para 2021, até em função da gente não criar expectativa de aumento de receita e tudo mais. Então, em termos de receitas próprias, o orçamento de 2020 estava em 1 bilhão e 700, mais ou menos, e o de 21 está em 1 bilhão e 750, que é o reflexo da correção, praticamente. Né? O ano passado a gente tinha isso previsto no orçamento, mas ele não chegou a ser realizado. A gente realizou em torno de 1 bilhão 550, uns 200 milhões a menos. Né? Esse ano a gente acredita que a gente consiga, por esses dois fatores. Primeiro, pelo processo do Renegocia, que vai acabar entrando pagamentos aí de dívidas antigas, e segundo, porque esse ano a gente acelerou o processo de alienação de alguns bens. Né? Já aconteceram aí alguns leilões de bens públicos que estavam previstos para serem vendidos mesmo, eles já aconteceram, esse mês aí mesmo já foram vendidos dois imóveis, mais ou menos em torno de 9 milhões entraram nos cofres públicos em função disso. Então a gente acha que a gente consegue realizar o valor previsto total de receitas próprias. Né? Fora isso, existem as receitas de outras fontes, estaduais, federais, tal, que aí o nosso orçamento chega a 2,9, mais ou menos. Que aí é o ICMS, o repasse da participação do município, dos impostos federais, essa coisa toda. Agora, você falava do Renegocia, aliás, a gente noticiou assim que a Câmara acabou de votar em segunda discussão, depois até o presidente, que também é meu amigo, Pedrinho Bottaro, me ligou, agradecendo a divulgação e parabenizando. Pô, nem acabamos de votar, você já está divulgando. Eu estava assistindo a sessão online, né? E a gente publicou, e isso é importantíssimo, mas eu aproveitaria em cima disso para perguntar, o nível de inadimplência ainda é muito alto e aumentou ainda mais com a pandemia? O nível de inadimplência é alto para tributos, né? Porque, via de regra, se existe alguma dificuldade maior, tanto no empreendedor quanto na pessoa física, o tributo acaba sendo uma das primeiras coisas que se deixa de pagar. Né? É natural. Como também as consequências do não pagamento do tributo
elas são mais a longo prazo, e, por exemplo, no caso do IPTU, você acaba sendo do teu imóvel que você mora, tal. Então o contribuinte entende que, diante das prioridades que ele tem, se falta recurso, talvez seja uma das primeiras opções aí a se postergar, a se deixar para pagar mais para frente. Então a gente tem uma inadimplência histórica de 22%, mais ou menos. É um padrão normal. Não que isso nunca seja pago, porque geralmente quem deixa de pagar um ano, no ano seguinte tenta acertar, e aí vice-versa, alguém que deixou de pagar no ano anterior, esse ano tenta acertar, mas a taxa histórica de inadimplência é de 22%. Na pandemia, notoriamente no ano de 2020, esse índice subiu. Como no final do ano houve uma atenuação aí da questão sanitária, os números estavam melhores, aí a economia voltou a ser reaberta, a elevação do número de inadimplência não foi tão grande quanto a gente estava prevendo. Nós prevíamos aí de subir de 22 para em torno de 30, mais ou menos, mas caiu, aí ficou em torno de 26 a inadimplência em 2020, que, se a gente for pensar, até foi um patamar bem aceitável diante de toda a situação que a gente estava vivendo no momento, né? Ah, legal. Mas é alto, né? Não, Se a não. gente pensar que um quarto praticamente da receita deixa de entrar por inadimplência, é um patamar bem alto ainda. E o renegocia é a única medida para tentar recuperar, pelo menos em parte, essas dívidas aí? Ou tem algum outro trabalho concomitante, paralelo, para recuperar esse dinheiro que é do município e que faz muita falta aos cofres públicos, né? O renegocia, a gente pode dizer que é o caminho bom, né? Porque você dá a chance do contribuinte vir e renegociar, e com vantagens para ele, né? Porque se ele fosse pagar numa situação normal, o valor seria muito maior. Mas a gente também está trabalhando para o segundo semestre num processo de cobrança mais efetivo, né? Então, por isso, aquele contribuinte que tiver a possibilidade, entender que vale a pena fazer o pagamento, agora é o momento, porque ele vai conseguir condições, ele vai conseguir isenção de juros, de multa, de juros remuneratório, vai conseguir prazo, vai ficar tudo mais fácil, e ele vai conseguir sanear a dívida dele com o município. A partir do segundo semestre, mesmo com a pandemia, nós vamos tomar algumas medidas de cobrança um pouco mais enérgicas para recuperar isso. Para você ter uma ideia, Joaquim, nós temos um orçamento de dívida, né? A gente tem um estoque de dívida aí municipal em torno de 2,8 bilhões. É um valor muito grande, né? Obviamente, a gente sabe que um percentual disso é aquilo que chama de dívida podre, de muito difícil cobrança, são empresas que já se dissolveram, já não existe mais, tal. Mas a grande porcentagem dessa dívida é possível de ser cobrada. E aí, a partir do segundo semestre, nós vamos atacar nessa linha aí, até para poder compensar toda essa falta de recursos que a gente teve em 2020 e estamos tendo em 2021 também, né? E acaba com também uma maneira de fazer uma justiça com quem paga o imposto, os seus tributos em dia, né? Porque também, se existe a dívida e não é cobrada, né? A questão é que, como a massa é muito grande, para você ter uma ideia, o nosso percentual de ajuizamento dessa dívida é excelente também, né? A gente tem em torno de 76% da ajuizado, que são os caminhos normais e legais para se cobrar a dívida municipal, né? 76% está ajuizada, os outros 24% que não estão são dívidas de mais curto prazo, né? Mas, mesmo assim, existem algumas outras ferramentas de cobrança um pouco mais incisivas aí, que nós vamos deixar para praticar a partir do segundo semestre. Correto. E o bom cidadão, o bom contribuinte agradece, porque eu falo isso por mim, eu tenho o hábito, eu tenho uma pequena microempresa, né, que está cadastrada na Prefeitura de Santo André, mas eu recebo o carnê do IPTU, eu faço questão de pagar ele antecipadamente de uma vez.
eu recebo da minha casa, eu faço questão. Porque é aquela história, a gente tem que saber que a gente está vivendo em comunidades. Você não está pagando para o outro, não está pagando para quem é o prefeito, para quem é o secretário. Você está pagando para você mesmo, para que o poder público, a administração, possa te devolver em bons serviços, num asfalto bom, num recolhimento de lixo adequado, numa coleta seletiva, enfim, na saúde, na educação. Você não está pagando. O cidadão que imagina, eu estou pagando para o prefeito, não está pagando para o prefeito. Você está pagando para você mesmo. O prefeito você elegeu para que ele administre junto com a sua equipe. Mas está pagando. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, fica difícil. Mas eu acho. Enquanto isso, a prefeitura também deve, e tem uma dívida, você falou em 2.800 que ela tem de crédito aí a receber, mas também tem uma dívida grande, porque eu acho que a dívida grande ainda é o precatório, que é uma dívida enorme ainda, que ainda está, e que eu vejo o esforço que a administração tem feito para poder cumprir com isso, porque também são precatórios, a maioria precatórios alimentares, de pessoas que precisam disso para poder sobreviver. Né? E a prefeitura tem esse compromisso de ir saudando isso aí também. Né? É isso mesmo, é a maior dívida da prefeitura hoje, são realmente os precatórios. Né? O governo do Paulinho, o governo Paulo Serra, foi o governo que mais pagou precatório na história de Santo André. Né? Mas mesmo assim ainda a dívida é grande. Hoje o nosso estoque está em torno de 1,1 bilhões de precatórios que Santo André ainda deve. Né? A grande parte disso é aquele precatório alimentar famoso lá da época da gestão do Celso Daniel, dos 25%. Né? Existem alguns outros, mas a grande parte é isso daí. O problema do precatório é que o percentual vem aumentando no decorrer dos anos para se cumprir o prazo constitucional que foi estabelecido, e isso daí acaba inviabilizando os investimentos. Você vê, houve um esforço muito grande no primeiro mandato do Paulinho de se fazer um saneamento financeiro. Né? Desde 2017 foi feito isso para quê? Para a gente poder voltar a ter o rating, que é a capacidade de contrair empréstimos e financiamentos, principalmente para a infraestrutura. Né? Então, para a gente voltar a ter o rating, o governo teve que fazer uma série de negociações e pagamentos para voltar a ter crédito na praça, mais ou menos igual a pessoa física e o Serasa, né? Para a gente voltar a limpar o nome do Serasa e ter crédito na praça. E o governo, no primeiro mandato, conseguiu fazer isso de forma muito sensível, porque o rating de Santo André estava em D e passou para B+. Né? E aí, com isso, a gente conseguiu dar entrada em alguns financiamentos praticamente para a questão estruturante de Santo André, que foi o empréstimo do BID, que vai fazer toda a questão do viário, já fez aquele pedaço do viaduto ali de Bichama. da CISA, a de Bichamas, e tem todo o resto do projeto, de Santa Terezinha e tudo mais, que é esse recurso que vai custear. Mas fora isso, a gente também conseguiu financiamento junto à Caixa, através do programa chamado Finisa, dois, aliás, deles, que está conseguindo fazer a reforma de todas as unidades de saúde, dos equipamentos de cultura, como Carlos Gomes, a casa, que possivelmente vai abrigar aí as escolas livres de Santo André, enfim, esses financiamentos que trocou dívida por investimento, né, que é o que o prefeito vem falando, e é verdade. Hoje o maior valor nosso está nesses investimentos aí por conta da melhora do CAPAG, da capacidade de pagamento, do nosso rating e, por consequência, trazendo recursos para custear aí a infraestrutura de Santo André. E é bom porque é um dinheiro específico para infraestrutura, não é um dinheiro para custeio, né? Porque o custeio da cidade é elevado hoje, né? Somente na área da saúde, por conta da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a saúde consome um valor bem significativo do custeio total. E então esses recursos externos aí ajudam a fazer investimento, a fazer obra que o cidadão precisa. Né? A gente está falando do imposto, né? Ele é obrigatório justamente por isso, para dividir para toda a população esse custo aí da cidade. Né? Fernando Henrique falava, né? Se imposto fosse bom, chamava voluntário, não imposto. mas a gente tem que entender isso que você falou, quem está perfeito, que é
a nossa parcela para a cidade, não é para um governante A, B ou C, é para a cidade mesmo que a gente vive, enfim, para o Estado e para o país, enfim. Maravilha. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, porque faz tempo que a gente não conversa, o papo está muito bom. Você fala muito bem, você falou do teatro que você conhece, porque já foi secretário de Cultura também. Há poucos dias eu fiz uma belíssima entrevista, não por minha causa, mas pelo entrevistado, que foi o maestro Abel Rocha, falando da reforma, das poltronas, resgatando a cor original das poltronas. O teatro está maravilhoso. Eu não vejo a hora de a gente poder sentar naquelas poltronas e assistir a nossa ossa, com exibições fantásticas e outros espetáculos, mas, enfim, isso vai ficar para mais para frente. Hoje, tem que ficar por aqui para do tempo de televisão. Se tiver algo que você queira acrescentar, fique à vontade. Eu só quero te agradecer o espaço mais uma vez, Joaquim, obrigado mesmo. E importante aí ressaltar essa oportunidade aí para o contribuinte poder regularizar aí suas pendências com a prefeitura. Eu acho que é uma oportunidade de ouro mesmo para quem tem algum tipo de dívida. Joaquim, obrigado mesmo pelo espaço e agradecer seu público aí, sua audiência. Obrigado. Eu ia falar, pena que eu não devo para a prefeitura, que senão eu já ia usar, mas ainda bem que eu não devo. Ainda bem, né? Ainda bem. Obrigado, secretário. Até a próxima. Joaquim, até mais. Tchau, tchau. Secretário de Gestão de Finanças de Santo André falou com você.